冥土の土産だ。一撃見舞ってみせろ。貴様の魔術を。A magia jamais sorrirá para um plebeu como você. Então essa é a magia que um nobre pode lançar? É quente, doloroso e belo. O protagonista acorda e está cercado de mulheres, ele até acha que elas são gigantes. Então ele pensa que já é melhor se defender com uma bola de fogo, e lança uma bola de fogo que destrói uma parte do castelo. E nas ruas do reino, extra, o príncipe Lloyd nasceu. Já se passou um tempo desde que o nosso protagonista, o príncipe Lloyd, nasceu. E nesse momento, as empregadas estão procurando por ele. Ele tá tentando fugir, então encontra dois cavaleiros e pede pra eles guardarem segredo. E enquanto os cavaleiros tentam chamá-lo pra uma caça, então, pra caçar com eles fogem de novo. E então o anime contextualiza a gente falando que ele é o sétimo príncipe, e ele é muito mais novo que seus irmãos e por isso tá fora da briga pelo trono. E então o cavaleiro mais velho começa a falar que mesmo assim ele é impressionante, pois ele já começou a falar logo depois que nasceu e já começou a ler livros de magia em vez de livro pra bebês da idade dele. Recusou o leite do peito como se fosse o espelho do cavalheirismo, e o cavaleiro acredita que ele seja a encarnação do grande William Bordeaux, o pai da magia. Então volta pro nosso protagonista confirmando que ele realmente nasceu de novo, ele é um reencarnado. Antes ele era só um morador qualquer de Salomit, e por algum motivo ele conseguiu manter as memórias da vida passada dele. Ele sabe que ele reencarnou como nobre, como o sétimo príncipe, mas ele sinceramente não se importa com títulos ou glória, porque desde a vida passada dele, a filosofia dele não mudou. Isso significa descobrir quantas magias incríveis o palácio possui. Ele então chega na biblioteca do palácio e fala que isso nem se compara à academia de magia de Salomit. Porém, uma das empregadas dele, a Shilfa, encontra ele. Ela é a empregada principal que está em cargo da educação do príncipe Lloyd. Então ela começa a treinar ele, lutando contra ele. Ele tenta falar pra ela que o sétimo príncipe nem briga pelo trono e que não precisa de aula de espada e tal. Mas ela fala que treinar ele é o sentido da vida dela. E ele sabe que se ele fizer corpo mole, essa aula vai durar o dia inteiro. E então eles voltam pro duelo. Um ataque atrás do outro, batalha bem acirrada, mas o Lloyd sabe que a Silfa tá se contendo. E ele tá usando uma magia do tipo de controle pra taçar todos os movimentos dela e repetir igualmente, como se ela lutasse contra um espelho. Ou seja, tá trapaceando. Isso tudo porque ele quer ir ler logo. Mas ele sabe que as diferenças de altura, físico, poder vão influenciar isso e ele vai perder rapidamente. Então ele trapaceia de novo, fazendo a espada dele crescer um pouco. Mais aprimoramento de força, mais levitação ainda por cima. Então, quando ele faz a Shilfa se acostumar como se estivesse lutando com um espelho, ele quebra os padrões e tenta ir por trás dela. Porém, a Shilfa é muito mais forte que ele e consegue contra-atacar e deixa ele no chão. E ela percebe todas as trapaças que ele fez. Só que em vez de ficar brava, ela fica na verdade orgulhosa porque ele é muito incrível e muito talentoso. Falando que ele consegue manipular duas magias ao mesmo tempo e nem os feiticeiros da corte conseguem fazer isso direito. E aí o Lloyd pensa que ela não percebeu duas magias dele e que na verdade eram 4 magias ao mesmo tempo. Mas é melhor ficar quieto. E então corta pra hora do banho e o Lloyd falando pra elas que ele consegue tomar banho sozinho. E tá lá ele tomando banho no meio de um monte de empregadas. E a Shilfa fala que não, porque se ela tirar os olhos dele, ele vai estar mergulhado em livros e não na banheira. Então as outras empregadas falam que se um menino mau não obedecer, o demônio da biblioteca proibida vai comer ele. E contam a história de que há muito tempo atrás, Salon quase foi destruída, que precisou do sacrifício de diversos feiticeiros pra selar um demônio, o Grimoire. A Shilfa ainda fala que ele é o que fica selado na biblioteca proibida que fica no subsolo do castelo. Então o Lloyd fica quieto um pouco e as empregadas começam a achar que ele ficou com medo e acham isso muito fofo. E começam a brigar entre elas pra ver quem vai dormir com o Lloyd. Só que na verdade o Lloyd era muito excitado porque descobriu uma biblioteca nova. E sai de fininho enquanto as empregadas brigam entre elas. E então, na calada da noite, o Lloyd tá no meio do castelo. Ele acha a entrada da biblioteca proibida, mas tem 2 guardas guardando o lugar. Então usa a magia do tipo ar, ocultação. Uma magia que usa o fluxo do ar para refratar a luz e tornar o usuário invisível. E então ele passa tranquilamente no meio das guardas que estão falando que nenhum bandido provavelmente passaria pela segurança deles. E que mesmo que cheguem à biblioteca, 10 magos utilizaram sua magia mais forte para selar a entrada. Mas o Lloyd facilmente quebra o selo e entra na biblioteca. Então ele tá empolgado vendo a biblioteca, mas um dos livros começa a pular. E do nada sai o demônio Grimoire no meio desse livro. Só que ele ainda tava todo selado. E ele fala pro Lloyd quebrar o selo dele, já que um dia ela vai se quebrar de qualquer jeito, porque já tá muito desgastada com o tempo. E em troca ele daria todo o ouro do mundo pro Lloyd. Mas o Lloyd percebe que era uma magia fajuta essa do ouro, que ele só transformou algumas pedrinhas em ouro. E fala que vai recolocar o selo de volta no demônio, tranquilamente. Então o demônio começa a ficar meio desesperado e fala pro Lloyd, que tal eu te ensinar sobre magia antiga então? Mas ele já desconversa porque acha que ninguém vai ter interesse nisso. Porém, a gente já sabe, ele não conhece o Lloyd fica fascinado com isso. E o Grimoire já começa a bajular o Lloyd, falando que ele parece ter talento pra magia. O Lloyd concorda, falando que se a magia tá ligada à linhagem e talento, ele de fato tem um corpo mais privilegiado que os plebeus. Então o Lloyd facilmente desfaz o selo.
Então o demônio joga a magia chamada Tiro Obscuro no Lloyd, com a intenção de matá-lo de uma vez só. Mas o Lloyd defende facilmente e fica animado com tudo isso. Já o Grimoire fica bem irritado falando pra parar de subestimar ele e lança mais um monte de ataques nele. E o Lloyd tá lá fascinado que enquanto se defende ele consegue analisar ao mesmo tempo a magia antiga. Só que o Lloyd quer sentir essa magia com o próprio corpo. Então ele abre um buraquinho na defesa e coloca o dedo pro lado de fora pro dedo absorver a magia. A magia completamente rasga o dedo dele, só que ele é um pouco fascinado por magia. Ele fala que dói, mas que é lindo. Então o demônio lança outra magia e até o Lloyd fica impressionado, falando que sincronizar 2 encantamentos normalmente é impossível, mas como o demônio tinha 2 bocas, pra ele era possível. Dito isso, não chegou nem perto de arranhar o escudo do Lloyd. Então o demônio, que tinha acabado de jogar sua magia mais forte, resolve fugir. Só que o Lloyd já colocou infinitas barreiras ali na biblioteca. Aí ele falou que era só pra se precaver, já que tinha destruído uma parte do castelo no passado. Então o Lloyd fala que agora quer ver a magia de defesa do Grimoire. E lança uma bola de fogo gigantesca no Grimoire. E derrota completamente o demônio e ele fica se perguntando, ué, por que ele não defendeu isso? Como se tivesse como defender. E a biblioteca, que estava completamente destruída, o Lloyd reconstrói em 1 segundo. E o Lloyd repara que demônios não morrem por magia. E ele até fica curioso pra saber o quanto que ele aguenta. Mas o Grimoire fala que isso não mata ele, mas dói muito. E que ele desiste e promete lealdade ao Lloyd. E pede pro Lloyd aceitar ele como um familiar. E então ele pede pro Grimoire se transformar em algo pequeno. E o Grimoire se transforma em algo pequeno e bem fofo pra tentar fazer o Lloyd ficar caidinho por ele. Então o Lloyd fala pro Grimoire entrar na roupa dele e o demônio fica todo animado porque se ele grudar assim, ele pode controlar a mente e o corpo dele. Mas isso é só o que ele acha. Ele gruda no corpo e ele já percebe a mana densa que o Lloyd tem. Ele é um monstro de mana praticamente. E começa a tremer e o Lloyd até acha que ele tá com frio. Então o Grimoire fala que pode chamar ele de Grim. E agora ele vai voltar a ler. Lloyd tá estudando magia na biblioteca e vê alguém entrando, então pede para o Green se esconder. É o seu irmão Albert. Ele vai e leva o Lloyd numa área de treinamento, tipo um tiro ao alvo de magia. E o Lloyd fala pro Green que ele é provavelmente o próximo rei. Ele tem autoridade para acessar todas as instalações do castelo e tal. E às vezes convida o Lloyd pra ir junto com ele, e essa é uma das raras oportunidades em que ele pode fazer magia no castelo. Então ele gosta muito dele. E chega a vez do Lloyd, e como ele não quer disputar a sucessão do trono, ele não quer chamar muita atenção. Então ele vai acertar todos os alvos, só que só de raspão. E o Green fala que isso provavelmente é mais difícil do que acertar o próprio alvo. Ele vai lá e acerta todos e o cara que tá lá atrás acompanhando o Albert fala: ele tem talento, mas parece que acertar de raspão é o máximo que o Lloyd consegue. E o Green fica bravo porque esse cara não percebeu que o Lloyd fez isso de propósito. O Albert então fala que vai fazer uma pequena pausa e ele pode ficar brincando ali no campo. Então ele fica muito feliz porque agora ele tem finalmente um campo vazio pra ele. E ele quer treinar o truque de encantamento duplo que o Green fez. Então o Green fala que é impossível porque só demônios conseguem fazer isso, porque só eles conseguem ter 2 bocas. Então o Lloyd vai lá e absorve o Green na mão direita dele. E o Green fala que só ele é louco de assimilar um demônio no próprio corpo. Então o Lloyd fala pra eles se sincronizarem e fazerem um ataque juntos. E quando o Green vai fazer um encantamento, ele simplesmente é bombardeado por uma chuva de encantamentos na cabeça. Ele não consegue entender nada que aconteceu, então o Lloyd fala que aquilo é uma pilha de feitiços. Uma forma de abreviar vários encantamentos para reduzir o tempo de ativação. Então, segundo isso, o Lloyd estava tentando fazer só uma centena de encantamentos diferentes. Então o Green fala que isso é impossível, uma única pilha teria no máximo 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então o Lloyd vai lá e simplesmente domina a boca do Green. E agora tem 2 bocas. Ele consegue falar pela boca do Green, que tá na palma da mão, e pela boca dele. E o Green fica sem nenhuma. Então ele começa a recitar 2 magias e o Green fica impressionado, porque são 2 magias avançadas e completamente opostas uma da outra. Ele tá juntando as 2 magias com um aumento irreal de mana. Então ele termina o duplo encantamento e sai um raio de poder pro céu, onde a cidade inteira consegue ver. E então a gente volta pra dentro do castelo, o cara que tava criticando o Lloyd aquela hora tá perguntando pro Albert por que ele dá tanta atenção pro 7º príncipe. Então o Albert fala, eu vejo que vocês não têm olho pra talento. O Albert percebeu que o Lloyd acertou de raspão intencionalmente. Ele fala que o Lloyd é um prodígio, ele pode se tornar um grande sábio um dia, ele pode virar um grande trunfo pra ele um dia. Mas no fundo ele só quer se dar bem com o irmãozinho dele. E que enquanto eles conversam, ele já deve ter acertado todos os alvos. Então o cara olha pela janela e... ué, já escureceu? Já tá de noite? Então a gente volta pro Lloyd, o campinho tá destruído e ele abriu um buraco no céu. Dá pra ver todas as estrelas ali. Um buraco misterioso no céu, clima bizarro ou mau presságio. É o que tava nos jornais no dia seguinte. Mas o Lloyd tá prestando atenção em outra coisa do jornal. Grupo de aventureiros de rank A limpa masmorra difícil e coleta tesouros. E decide ir pra uma masmorra porque quer voltar pra casa com um monte de itens com poderes mágicos. O Grimm fala que não porque todos vão surtar se não encontrarem o Lloyd no caso. Então o Lloyd tira uma castanha do bolso e fala, um pouco de engenharia resolve. E faz uma magia onde daquela castanha saiu uma réplica perfeita do Lloyd. E não é só na aparência não, é pele, osso, tem até um sistema circulatório. Então ele pode fazer até uns movimentos por conta própria. Mas se fosse tão fácil assim, ele já teria feito isso. O problema é a Silva, que repara em tudo. O outro dia, ela reparou que o Lloyd cresceu 0,07 milímetros.
Então ele duvida que um sósia que só consegue dançar vai conseguir enganar a Silfa. E é por isso que ele vai lá e coloca o Grimm dentro do corpo de castanha. E o Grimm tá substituindo ele muito bem, por sinal, tá penteando o cabelo, se arrumando e tudo. As empregadas ficam até orgulhosas. O Lloyd colocou a mente do Grimm no boneco de castanha e o corpo do Grimm na mão dele. Então ele consegue falar com ele pela mão dele mesmo. E o Grimm consegue se fechar um olho e observar o que tá acontecendo com o Lloyd. E o Grimm fica impressionado que essa sósia tem até circulação de mana. Então cai a ficha pro Grimm, que agora que o Lloyd tá fora, ele pode fazer o que ele quiser sem interrupções. Então o Lloyd fala pro Grimm que ele tá muito feliz dele ser familiar dele. Ele tá contando com o Grimm. E o Grimm fica todo choroso, mesmo sendo um demônio. Então o Lloyd tá lá voando por cima das florestas, procurando uma masmorra, e vê lá embaixo uma menina sendo atacada por vários orcs. Ou na verdade ela não tá sendo atacada não, ela conseguiu derrotar todos os 4 bem fácil. E o Lloyd fala que a maneira que ela tá respirando é impressionante. Ele fala que no exterior eles canalizam uma energia chamada Ki, através dos seus corpos pela respiração. Essa é a novidade essa, hein? Essa foi a original. E a mulher percebe que o Lloyd tá ali. Pergunta quem é ele, então o Lloyd vai falar quem é, mas o Grimm interrompe falando que vai ficar óbvio que ele é o 7º príncipe de Salon se aparecer assim. Aí ele fica meio desesperado, fica quieto, e então a menina acha que ele é um inimigo e sai correndo pra cima dele. Então quando ela chega lá em cima, tem um cara chamado Robert. Prazer em conhecê-la. Ele é um aventureiro novato, mas na verdade é só o Lloyd usando feitiço de classe ilusão, imitação. É um feitiço meio limitado, já que ele só consegue usar rostos de pessoas que ele já conhece. Então ele usou as 2 bocas do Grimm e a dele pra fazer o rosto ficar dele e o corpo do Albert, o irmão dele. A menina do nada ficou muito amigável, então fala que o nome dela é Tal, uma aventureira de rank B e uma artista marcial. E a única coisa que tá na mente dela é que ele é muito lindo. Depois de 18 anos de vida dedicados ao treinamento, chegou a vez dela. Todos os caras que ela conheceu até agora só iam atrás de sacerdotisas delicadas. Por isso ela nunca foi popular, mas agora é a vez dela. Então eles decidem explorar uma masmorra juntos. Aí ela tá lá derrotando todos os monstros da masmorra, tentando impressionar o nosso menino Lloyd, e ele tá lá só focado em coletar pedras brilhantes. Ele pergunta pra Tal se ela usou Ki nos golpes ou não, e ela fica impressionada porque poucas pessoas nesse continente conhecem isso. Ele fala que é bem parecido em como a mana funciona com a magia, mas dessa vez é a respiração que é o importante. Então ela tá lá falando pra caramba, falando um pouquinho sobre o Ki, fazendo um monte de cantadas, falando tipo, é muito mais fácil sentir o Ki, eu quero do seu lado. E enquanto isso o Lloyd tá respirando, fazendo a respiração do Ki. E ele fala que viu a Tal respirando, então tentou copiar. Então ela fala que é perigoso, porque quando você não tá acostumado, a respiração do Ki pode fazer seus pulmões parecerem estar pegando fogo. Só que o Lloyd não tá nem aí, ele é tão obcecado por magia que ele só pensa que sentiu uma energia diferente, uma energia separada da mana dentro do corpo dele. Então a Tal vê que ele tá obcecado por Ki e fala, se você tá tão interessado, eu posso te ensinar um pouco sobre o Ki. Então ela fala pra ele manter essa respiração até eles saírem da masmorra. Então o Lloyd falso, que na verdade é o Grimm, tá lá no palácio comendo seu bolinho e tal. E quem aparece atrás dele é a própria Silfa. A gente vê que ele fica em choque, mas então a gente corta de volta pra masmorra. E tá lá a Tal derrotando o chefe da masmorra com um golpe só, com um golpe de Ki. E agora eles podem abrir o baú do tesouro. E a Tal repara que ele ainda tá treinando a respiração do Ki enquanto isso. E talvez ela tenha conseguido um partidão. Se isso continuar no caminho de mestre e aluno, talvez até o avô chato aprove o Lloyd como noivo dela. E então quando a Tal abre o baú, sai um corte de dentro dele. O Lloyd consegue salvar a Tal, mas o que sai de dentro do baú é um Lich. A Tal fica tremendo e o Lloyd pergunta se isso é um chefe novo. O Lloyd pergunta pra Tal que tipo de criatura é um Lich, e ela fala que não é nada demais e ele pode até esperar lá fora. No entanto, o Lloyd insiste e com isso a Tal dá um golpe nele, fazendo ele voar pra fora da caverna. E ela tá muito confusa, por que tem um Lich numa masmorra de nível tão baixo? Nem aventureiro rank A mal consegue enfrentar um desse. A Tal, na verdade, só quer ganhar tempo pro Lloyd escapar. Que menina de ouro, né? O Lloyd tá lá voando pra fora da masmorra e começa a pensar que ele queria explorar um pouquinho mais. Que será que tá tudo bem ele voltar? Então ele pergunta a opinião do Grimm, mas o Grimm tá quieto. Ele até pensa que perdeu o sinal e tal, então o Grimm solta um Lloyd-sama, por favor, volte. Então o Lloyd fica preocupado. Voltamos pra Tal e realmente um Lich é forte demais pra ela. O monstro então do nada abre a boca e fala na linguagem humana que ela tá usando técnicas de Ki. Ele reconhece essa arte porque já comeu alguém assim. E é só uma forma inferior de magia. Então nem vale a pena comer a Tal. Ele literalmente comenta, comer e mastigar. Ele tá mais interessado no Lloyd porque ele reagiu ao ataque dele no começo. Ela sabe que o povo do continente trata o Ki como se fosse uma técnica interiorana. Então ela fica mais encantada ainda lembrando que o Lloyd falou que o Ki era incrível. Então ela começa a ir pra cima do Lich com tudo, desferindo golpe atrás de golpe e descontando a raiva de alguém que tá desde os 5 anos treinando sem parar. Deixando de fazer coisas legais como arranjar um namorado, ela até consegue quebrar a barreira do Lich, mas já usou todo o Ki dela, ela não consegue mover nem mais um dedinho. E o monstro começa a debochar falando que o golpe mais forte dela ele consegue counterar com um único dedo. Então ele dá o golpe final na Tal. Mas é óbvio que o nosso menino Lloyd apareceu e protegeu ela.
E ele fala que tá com pressa, então vai terminar isso logo. A Tal até tenta perguntar pro Lloyd o que ele tá fazendo ali, mas o Lloyd tá um pouquinho excitado demais com a brincadeira. Ele então vai pra trás do lixo com magia de vento e tenta fazer uma técnica de Ki, só que é mais difícil do que parece. Então ele faz uma barreira em volta dele e começa a pensar como combinar mana e Ki. E enquanto ele pensa, o monstro tá lá tentando penetrar a barreira, mas dura demais. O Lloyd se lembra do que a Tal falou pra ele e começa a tentar focar e respirar mais fundo ainda. Levar o ar pros pulmões e acelerar a magia e... isso parece um Rasengan? Ele continua tentando, mas percebe que a própria barreira tá no caminho. Então ele desfaz a barreira de propósito e o lixo vai pra cima com tudo pensando que foi ele que quebrou. Aí o nosso menino prodígio Lloyd tá respirando, pensando e desviando das magias do monstro como se fosse nada. Então ele finalmente consegue materializar o Ki e a mana juntos num golpe. Com isso ele se defende facilmente de todos os golpes do lixo, mas ele pensa que foi fraco, porque não conseguiu alcançar o próprio monstro. Então começa a aperfeiçoar, precisa ser mais fino, mais afiado e ir mais longe. E começa uma trocação insana com o monstro e o Lloyd lá com aquela cara de louco dele. O monstro tá incrédulo pensando como é que umas técnicas de Ki conseguem se equiparar às magias dele. Equiparar não, superar. O Lloyd então dá o golpe final, cortando a barreira e o lixo ao meio. Aí ele vai lá abrir o baú e só tem uma faquinha. A Tal acha que foi perda de tempo, mas Lloyd repara que a faquinha talvez tenha sido imbuída em mana. O baú começa a ser sugado pra dentro da terra e a Tal fala que é isso que acontece quando você pega o tesouro. A masmorra desmorona. Então o nosso mini gênio Lloyd começa a pensar e percebe que o baú é o núcleo dessa coisa que a gente chama de masmorra. Essa coisa vive no subsolo até que alguém derrube algum item mágico. Então ele absorve o objeto e se desenvolve como uma masmorra, ele vira uma masmorra. E utilizando os itens das pessoas que não conseguiram completar a dungeon, ele dá de presente para as pessoas que conseguiram e aproveita essa oportunidade para fugir. E enquanto ele tá explicando tudo isso pra Tal, a caverna tá desmoronando e ele tá tentando pegar o baú que tá sendo sugado pro solo. A missão é um sucesso e onde um dia teve uma masmorra, agora não tem nada. E essa coisa no subsolo vai continuar juntando forças até virar uma masmorra de novo. A Tal então pergunta pro Lloyd por que ele usou técnicas de Ki em vez de magia pra derrotar o lixo. Ele fala que achou que seria divertido. Então ele se lembra do Green e sai voando porque tá com pressa. E a Tal grita lá de baixo que o golpe final que ele usou era a técnica secreta de Ki, a lâmina de Ki. E nem ela consegue fazer isso. E o Lloyd grita pra eles evoluírem juntos. E depois ela se toca que eles nem trocaram contatos. Então o Lloyd chega no castelo e o Green tá todo machucado. E ele pergunta quem diabos é aquela empregada. A Shirufi achou que ele ficou fraco do nada, então começou a treinar ele do zero muito mais duramente. E o Lloyd começa a consolar o Green porque ele não teve a mínima chance, mesmo sendo um demônio. Então, outro dia já ele tá lá inspecionando a faca que ele conseguiu. Ele coloca ela em água fervente, começa a raspar a superfície e um negócio começa a sair dela. É uma essência de mana, um catalisador usado para magia de encantamento. Então ele dissolve isso em água e usa magia de água, purificação máxima, para analisar e criar eles mesmos a própria essência de mana. E descobrem que os ingredientes são prata, óleo e hematida. E o Green fala que hematida é o pó de núcleo de monstro, então é difícil de conseguir. Então o Lloyd lembra que tem o núcleo da masmorra com ele, aquele baú, e talvez dê pra fazer com isso. Agora só falta a prata e o óleo. E a prata ele vai atrás do pai dele pedir. Então o pai dele dá um saco de moedas de prata, achando que era pra mesada. E até pergunta se ele não queria moedas de ouro. Já pro óleo ele fez um trato com a Shirufa que se ele conseguisse dar um golpe nela, ela daria pra ele. Então ele começa a atacar ela com tudo que tem direito, até magia. Mas ela é forte demais e ele não tem a mínima chance. Só que a Shirufa dá o óleo mesmo assim porque o Lloyd voltou a ter a mesma força de antes. Que ontem talvez ele só não tivesse num bom momento. E ter uma habilidade mágica e de espada somente aos 10 anos é uma coisa impressionante. Talvez ele poderia ser o líder dos cavaleiros quando crescer. Então a Shirufa fala pro Lloyd que espera que ele faça uma boa comida com o óleo. Então ele vai pro quarto dele com o Green e coloca uma plaquinha: se entrar, morre. Eles misturam tudo e então vão pra sala do irmão dele pedir armas pra testar magia de encantamento. Aí o Albert pergunta pros guardas de lá se tem alguém ali que poderia dar uma fortalecida no irmãozinho dele. E mesmo relutante estão todas as espadas que tem, porque aquilo ali foi praticamente uma ordem. E eles já estão dando adeus pras armas porque magia de encantamento é sempre difícil, até parece que uma criancinha de 10 anos conseguiria. Então o Lloyd e o Green voltam pro quarto e começam os trabalhos. O Lloyd já começa aplicando 2, 3 camadas de aprimoramento, usando todo o espaço possível com fórmulas de magia. Mas o aço da espada não aguenta as magias e quebra, e tem mais algumas tentativas frustradas depois disso. Só que depois de muito apoio emocional do Green, ele finalmente consegue algumas. E vai lá pra sala do Albert mostrando que de 120 armas, 50 foram um sucesso. Na verdade ele conseguiu 80, mas tentou colocar mais coisas nelas e quebrou. E o Albert fica impressionado, porque um encantador de primeira tem uma taxa de sucesso de apenas 10%. Talvez o Lloyd seja mais talentoso do que ele imagina. Mas os guardas não estão acreditando, estão achando que o Lloyd tá mentindo, porque ele deve ter falhado na 70 e deve ter ficado com medo. Só que quando o guarda vai colocar a espada na bainha, a bainha simplesmente é cortada pelo meio.
E o Lloyd fala pro Albert que queria ver elas em batalha. E o Albert fala que tá perfeito porque o pai deles pediu pra eles caçarem um monstro. O Lloyd e o Albert estão sendo levados pela Shilfa e escoltados pelos cavaleiros para a missão deles, no que até agora parece ser uma viagem bem aconchegante, acolorosa. O Lloyd estava até dormindo. Então eles entram na floresta e o Lloyd começa a conversar com a Shilfa. Ele tá muito animado porque não é comum ele ter permissão para sair do castelo. E também quer ver como ficou as armas que ele encantou. Aí o Albert começa a dar uma irritada nela, falando que ela nunca tira os olhos do Lloyd. E ela fala, claro, eu sou sua professora. E ele fala, será que é isso mesmo? E aí ela tira a espada para fora. Mas é porque parece que temos visitantes. Vários kobolds emboscam eles e os cavaleiros falam que isso vai ser um bom aquecimento pro monstro. E o Grimm pergunta pro Lloyd se ele já tinha percebido. E é claro, porque uma das técnicas de Ki que a Tal ensinou pra ele é a detecção de presença. Usando isso, ele pode sentir tudo ao redor dele o tempo todo. E o Grimm pensa que ele tá ficando cada vez pior, porque agora, além de uma barreira ativada o tempo todo, agora vai ter detecção de presença ativada o tempo todo também. Então começa a briga generalizada e os guardas estão cortando os kobolds no meio, até eles estão surpresos. A espada tá cortando equipamentos de aço como se fosse papel. Ficou tão afiada que os soldados estão morrendo de medo como crianças que pegam numa faca pela primeira vez. E aí o Albert começa a elogiar pra caramba o Lloyd, e a Shilfa também mostra a espada dela, vê que ela derrotou vários, só que a espada da Shilfa não tá encantada. Então quando eles estão despercebidos, um kobold tenta atacar o Lloyd, e quem aparece é a Tal. Eu senti a presença de um bonitão, quer dizer, de monstros, e vim correndo. E o Lloyd quase dá uma deslizada falando com ela como se fosse o Robert. Aí ela chega perto do Lloyd e fala, você faz a respiração do Ki, né? Ela até achou que tinha sido o Robert, porque o jeito dessa respiração, o rosto também é parecido com o dele. Enquanto isso, outro kobold estava tentando ir por trás dela, mas a Shilfa mata. Aí ela agradece a ajuda da Tal, mas fala pra ela não se tornar um peso, e também não é pra agir como se fosse próxima do Lloyd. E a Tal revida falando pra ela não subestimar as técnicas de Ki, ela já tinha percebido o monstro. Então, mais à noite, parece que a Tal escutou e guiou eles até chegarem no lago. Aí ela tá conversando com o Albert, acha ele bonitão e tal, descobre que ele é o segundo príncipe de Salon. Até acha ele parecido com o Robert, mas aquele garoto é mais. E o Lloyd tá escondido dela, parece que a detecção de presença acabou prejudicando ele. A técnica é precisa até demais. Então o Grimm fala que se ele parar de usar a respiração agora, vai ficar mais suspeito. Então ele resolve ir pra tenda ficar quietinho lá. Só que quando ele entra, parece que ele é recebido por duas montanhas macias. Tem alguém se trocando lá. O Lloyd pergunta o que a Shilfa tá fazendo lá e ela fala, ué, a gente vai dormir juntos. Os soldados do lado de fora são todos do Albert, então ela é a única que pode proteger o Lloyd. Ele fala que ele pode se virar bem, mas ela fala que tem uma gata no cio mais perigosa que qualquer monstro por aqui. E a Tal, que no caso é a gata no cio, entrevê uma cena não muito legalizada. Aí a Shilfa joga uma faca nela e pede desculpas falando que sentiu a presença de uma idiota. Elas continuam brigando e o Lloyd sai de fininho. O Albert fala pra ele que ele arrasa corações e que a Shilfa mudou muito desde que começou a cuidar do Lloyd. O jeito que ela olha pra ele é como se ele fosse um homem crescido já, mas é pra ele tomar cuidado com relacionamentos porque elas podem ser assustadoras. E a Tal começa a explicar que ela foi contratada para reparar um templo antigo, no topo da colina, e a Shilfa manda ela ir pra lá logo então. Então o Albert chega e fala que pode ser perigoso, e se ela não se importar, poderia ficar com eles como vigia até o amanhecer. Mas no meio da floresta escura, parece que tem alguma coisa observando eles. O monstro finalmente aparece. É um lobo-urso, e a Shilfa manda o Lloyd ficar atrás dela. O Lloyd tá animado por ver aquele bicho, mas o Grimm tá desconfiado de alguma coisa sobre o templo. Então é a vez do Albert entrar em ação, e ele usa a espada que o Lloyd aprimorou pra ele. E com a espada ele usa uma magia incrivelmente poderosa, bola de fogo incestuosa. E o monstro é derrotado numa só, mas o Albert fala que normalmente essa magia dele não é tão poderosa. É graças ao encantamento que o Lloyd colocou na espada mágica dele. Só que nesse meio tempo, o Grimm lembrou. Aquele lugar no topo da colina é o templo que selava um demônio. Então o monstro que tinha acabado de ser derrotado se levanta e vários outros surgem atrás dele. E uma voz vindo dele falando, como ousam ferir meus servos, seus tolos mortais. É o demônio Pazuzu, ele tá dentro da boca do urso-lobo. Então começa a briga generalizada, mas os monstros se regeneram incrivelmente rápido. Deve ser o poder do demônio. Aí o Lloyd puxa o Grimm pra um cantinho e pergunta se ele conhece o Pazuzu. Ele fala que não, mas ele percebe que ele tá transmutando mana pra controlar os monstros. É como criar linhas de manas que te permite controlar alguém como se fosse uma marionete. E ele pode usar esses fios pra suprir a mana, por isso que eles se regeneram. Só que o Lloyd só quer saber de uma coisa. Me ensina a transmutar a mana? Enquanto isso, a Shilfa tá dando uma irritada na Tal, falando pra ela fazer alguma coisa logo. Aí o demônio começa a falar que entre os humanos, até que tem alguns que prestam, mas o resto é um lixo. Junto com um moleque ranhento e a sua babá. Ele começa a rir e fala pra Shilfa, ficar de olho num lixo patético desses deve ser dureza. E a Tal sente uma presença amedrontadora atrás dela. Então a Shilfa pede licença pro Lloyd e fala que vai cuidar de um negocinho. Enquanto isso, o Grimm tá lá ensinando como transmutar mana. A Shilfa chega perto do demônio e fala que ele cheira tão mal que o nariz dela até se retorce. E como ele tá contaminando o ar fresco do Lloyd, ela vai ter que matar ele. Então o demônio pula pra cima dela. Só que antes dele perceber, ela já cortou as 4 patas dele. Então ele começa a se regenerar e o Albert percebe que a regeneração dos outros monstros ficou mais lenta. E pede pra Shilfa ferir o demônio até eles poderem ajudar. E enquanto isso, o Grimm tá falando, viu isso?
Transmutar mana é um negócio bem delicado. O Pazuzu ali deve ter jeito pra isso. Mesmo demônios precisam de muito treino pra isso. Um bom começo é começar colocando cor na sua mana, depois formato, depois cheiro. Só que o Lloyd já fez uma rosa perfeita e tem até cheiro. Um cheiro bom, por sinal. Enquanto isso, nosso mano Pazuzu tá sendo amassado pela Sylpha e ela pede emprestado uma das espadas de um dos guardas que tava ali. E o demônio tá impressionado, porque como é que alguém tão habilidoso é só uma babá? E a Shirufá tá lá em êxtase porque tá encostando numa das espadas que o Lloyd criou. E o Pazuzu começa a falar que ficou curioso sobre o moleque. Primeiro ele vai dissecar o Lloyd pra examinar seus órgãos, um por um. Depois vai acabar percebendo que é só um monte de carne. E enquanto tá provocando a Sylpha, ele vai lá e morde ela. Só que foi proposital. Ela tá dentro da boca do lobo cara a cara com o demônio e fala: de quem você acha que tava falando? E usa a arte das lâminas duplas do clã Langlis, a Ascensão dos Dois Dragões, seguido pela arte das lâminas duplas do clã Langlis, Mergulho de Andorinha. Então o demônio começa a falar que elas são empregadas, e ela usa a arte das lâminas duplas do clã Langlis, Tigre duplo, garras e presas. E finalmente o podre bicho interno tá exposto. Todo mundo tá impressionado vendo aquilo, e o Lloyd lá de longe vê que essa é a Sylpha quando ela fica séria. Ele memorizou. Então ela vai dar o golpe final no nosso mano Pazuzu e ela fala: a única coisa que você pode sentir do meu mestre é a espada. A Sylpha manda o Pazuzu se render, mas ele começa a soltar algo pela boca. E do nada o Albert e os guardas caem. E o Pazuzu tá muito irritado porque ele gastou um século criando aqueles monstros e eles simplesmente os destruíram. E dá um socão na Sylpha que já estava enfraquecida. O que os humanos inalaram é o miasma da dominação dele, que vai fazer eles obedecerem ao Pazuzu. E a Sylpha ainda tem um pouquinho de energia pra falar que agora entendeu porque isso fede. E quando o Pazuzu vai atacar ela de novo, a Tal aparece pra proteger. E a Sylpha começa a falar que já que ela consegue se mexer, fuja. E finalmente desmaia. E o Pazuzu dá o devido reconhecimento pra ela, porque ela absorveu mais miasma do que qualquer outra pessoa. Porque até os monstros foram dominados em menos de 30 segundos. Mas a verdadeira questão é: por que a Tal não tá sob o controle dele? Ele repara que ela tá usando alguma técnica de respiração. Ela é capturada, mas quando o Pazuzu fala que ela vai virar serva dele, ela fica louca. Alguém como ela nunca poderia abandonar um lindão necessitado. A Tal usa o pulso do trovão, uma técnica muito forte, e quando tá tentando estabilizar de volta a respiração dela, um lobo-urso ataca. E o Pazuzu levanta um pouco confuso porque tudo que ele vê é um monte de lixo feioso espalhado pelo chão, sendo que o que é lindo são os lacaios dele. E usa o miasma de dominação nela pra fazer ela servir e dedicar a vida dela pra ele. Mas a Tal começa a falar que mesmo no meio desse ar podre, ela ainda pode sentir. Ele tava perto o tempo todo, e o Pazuzu pergunta de quem ela tá falando. E a Tal responde: o cara mais gostoso de todos tá vindo pra chutar sua bunda. E o cachorro engole ela. E enquanto o demônio tá pegando o corpo da Sylpha pra transformar ela em serva, o Lloyd tá brincando na água com o Grimm. E ele descobriu o jeito que o Pazuzu domou os lobos urso. Parece que ele matou os pais dele e usou o miasma pra substituir na mente dos filhotes. Que crueldade. E finalmente o Pazuzu percebe que o Lloyd tá andando facilmente no meio do miasma. Aí ele pergunta como e o Lloyd responde: sei lá. E o Pazuzu olha pro Grimm, repara bem e: você não é um demônio, não? Fala que nunca viu isso na vida, um demônio servindo um humano, e também fala da aparência dele. Você se acha fofo ou algo assim? Você é uma vergonha pra nossa espécie. Mas o Grimm agora é um ser evoluído, ele deixa pra lá. Ele até pensou em dar alguns conselhos porque é da mesma espécie e tal, mas agora ele só quer que ele vire cinzas. Então o Pazuzu manda os monstros atacarem. E é tudo que o Lloyd queria, uma chance pra usar a transmutação de mana. E ele molda a mana como se fosse algo gentil e quente. E os lobos ursos, que antes pareciam monstros, agora parecem cachorrinhos. Eu acho que o Grimm também foi um pouco afetado. E manda o monstro que engoliu a Tal cuspir ela. Além disso, ele conseguiu converter toda a mana que tinha ali em um campo de flores num instante. O Pazuzu tenta usar o miasma de novo, mas todos os lobos se lembraram de algo. Do orgulho deles como monstros e o fato dele ter matado os pais deles. E começam um ataque sincronizado em Alcateia, coisa que como fantoches eles nunca iam conseguir fazer. Mas o Pazuzu é forte demais pra eles e derrota todos facilmente. E fala pro Lloyd que não importa quais feitiços ele use, eles são ineficazes contra um demônio. A mesma coisa que o Grimm falou. E agora é a hora perfeita pro Lloyd testar por que eles não morrem com magia. Ou será que eles não morrem com magia? Então uma mana gigantesca envolve o Pazuzu. Ele não consegue acreditar no que tá vendo e sentindo. O Lloyd sempre escondeu a quantidade de mana dele, e agora ele tá a fim de testar uns feitiços. E primeiramente ele tenta prender o Pazuzu numa gaiola. E ele começa a fugir, ele já percebeu que se ele ficar preso numa barreira, ele vai ser feito de rato de laboratório. Mas por incrível que pareça, ele tá conseguindo se esquivar das magias. E se incluir os feitiços em espera, o Lloyd consegue lançar mais ou menos 20 feitiços simultâneos. Mas com a ajuda do Grimm, ia conseguir extrair mais. Então o Grimm se junta à palma dele e eles conseguem capturar o Pazuzu. Com a magia de classe espacial, clausura dimensional. E o Pazuzu começa a ficar desesperado pensando no que o Lloyd vai fazer com ele. E o Lloyd percebeu que além de tudo que o Pazuzu fez pros lobos, tem alguns deles que nem parecem mais lobos. Ele provavelmente também fez experimento de hibridação com outros monstros neles também. E o Pazuzu tá com tanto medo que fala que talvez até morra. Ele nunca recebeu uma magia de alguém tão forte assim.
fogo, vento, terra e água, o nível mais alto de magia dos 4 elementos, por 100 repetições, com um lançamento em alta velocidade, o triplo da velocidade normal. E o Lloyd acha lindo o que ele acabou de fazer, então vamos continuar assim por 30 minutos. Mas 5 minutos depois, a gaiola não responde mais. E o Green explica que tecnicamente a feitiçaria tem sim efeito neles, mas é como se fosse sons e luzes para os humanos. Então, considerando a quantidade de estresse que o Lloyd aplicou nele, e o Pazuzu tá lá com medo, pensando que ficou um século na angústia e mesmo assim não vai conseguir ser o rei do mundo. E o Lloyd solta e o pessoal começa a acordar lá no fundo. Então o Lloyd tem que ir lá tentar dar uma disfarçada. E o Green começa a falar que as pessoas não querem seguir líderes que ficam reclamando sobre seu sofrimento. É mais provável que você se divirta com alguém que tá se divertindo. Talvez seja por isso que as pessoas se aproximem do garoto. Então o Pazuzu entende que ele perdeu porque não estava se divertindo, e confia a ambição dele pro Green. E o Green devora ele, o que restaura um pouquinho a mana dele. E sobre a vingança dele, talvez ele ainda não possa vencer o Lloyd. E o Lloyd tá falando pra eles que enquanto eles estavam inconscientes, apareceu um aventureiro chamado Robert e derrotou o monstro. Já no Castelo Real, o rei tá parabenizando o Albert por ter matado um demônio, além do monstro que foi designado. E pergunta onde tá os aventureiros que ajudaram eles, a Tal e o Robert. O Robert desapareceu antes de todo mundo recobrar a consciência. E a Tal? Ela saiu correndo atrás do Robert antes que eles pudessem agradecer. E o rei tá bem curioso sobre esse Robert, mas o Albert fala que quem mais contribuiu para essa caçada, na verdade, foi o Lloyd. Então ele levanta e anuncia: o Lloyd deveria ser considerado parte da Associação Real. Eles só conseguiram sobreviver graças aos encantamentos que o Lloyd colocou nas armas. E a dedicação e o talento que ele tem os tornam apto para o trono. Mesmo se isso for criar um novo rival para ele não se importa, ele só quer a melhor escolha para governar o reino. Mas ele não pretende ficar para trás. Então o rei levanta e pergunta se o Lloyd vai se juntar à luta. Você ficará ao lado dos seus irmãos, na busca pelo trono? E ele, humildemente, recusa. E já do lado de fora, ele tá brincando com um novo animal de estimação dele, o lobo-urso que seguiu ele. E o Green fica com um pouco de ciúmes porque o Lloyd não foi atencioso assim da primeira vez que eles se encontraram. Então a Shifa aparece e o Lloyd fala que colocou o nome de Shiro no lobo, porque Shiro em japonês é branco, e a coloração dele é branca. Ele quer ensinar um monte de coisas pro Shiro, mas qual será que é a melhor maneira de transmitir o que ele deseja? E a Shifa começa a falar do domínio dos domadores de monstros. Parece que eles são capazes de controlar monstros através da mana. E o Lloyd acha isso divertido e vai tentar. O Lloyd já ensinou pro Shiro como sentar, como dar a patinha, como ficar de pé, mas se ele pedir pra ele girar 3 vezes Lati, falando velocidades diferentes, locais diferentes, com nuances diferentes, aí ele não consegue. Tão simples assim ele não consegue, e o Lloyd também não sabe como dar ordens tão precisas. Quando o Lloyd transforma o comando em mana e envia pra ele, faz o Shiro se confundir e ele não sabe o que fazer. Então o Lloyd e a Shifa começam a pensar que um especialista em monstros ajudaria mais, e os dois pensam na mesma pessoa. E então eles partem pra Torre do Jardim da Alize. E já na torre, o Green pergunta quem que é essa Alize e o Lloyd explica que é a 6ª princesa de Salon, ou seja, a irmã mais velha dele. 3 anos mais velha, mais especificamente. E ela adora animais por completo. E não só cães e gatos, ela também tem répteis, pássaros e até monstros. E ela mantém todos nessa torre. E lá vem a Alize e ela pula já direto em cima do Lloyd. E também dá um beijo nele na boca. Não sei se é muito apropriado isso. Aí o Lloyd fica em choque e a Shifa fala que como é uma emergência, ela também precisa reanimá-lo com um beijo. Então chega a empregada da Alize, a Ares, dando uma bronca nela. E a Alize fala que fez isso porque o Lloyd é muito fofo. E ela já pergunta se o que eles foram fazer ali tem a ver com esse querido lobo-urso. E o Lloyd fica impressionado dela já reconhecer que ele é um lobo-urso de primeira. Ela fala que é instinto, mas talvez tenha a ver com essa coisa de mana aí. A Shifa fala pra eles irem embora porque ela duvida muito que a Alize consiga explicar de um jeito que o Lloyd entenda. Mas ele pede pra esperar mais um pouco. Então ele pede pra ela mostrar um dos monstros dela. Só que ela já tinha feito isso sem o Lloyd e a Shifa perceber. O Fenrir já tá atrás deles. E o nome dele é Liro. E é de uma classe superior ao lobo-urso. Mas o Lloyd, que já tá impressionado pelo bicho ter conseguido escapar da detecção de presença dele, tá mais impressionado ainda pela Alize porque ele não viu ela emitir um comando. Porque o Fenrir sabia que devia se aproximar enquanto eles estavam de costas. Mas e se ela disse pra roubar a faixa de cabelo da Shifa sem eles perceberem e ficar esperando atrás? Será que foi tudo uma ordem só? E isso significa que ela deu ordens complexas sem dar indícios. Então o Lloyd fica animado e pede pra Alize ensinar ele. E ela fala que não vai ser uma tarefa fácil. A chave para se comunicar com os animais é o amor. E então, do nada, todos os bichos se juntam nela. E a Ares fala que é inútil entender. Ela simplesmente tem muito magnetismo animal, é um prodígio e tal. Mas a Alize fala que qualquer um pode aprender. Você só tem que sentir e depois fazer fluir. Então ela manda os bichos rasgarem as roupas da Shifa e da Ares. Então a Shifa fala pra eles irem embora, mas ela percebe que o Lloyd tá interessado. Será que ele tá interessado no amor? E ela começa a imaginar umas coisas que ela não devia estar imaginando com uma criança. Mas enquanto isso, o Lloyd na verdade tá pensando que ele deu ordens pro Shiro, mas a irmã dele não tava dando ordens pros animais. Ela compartilhou a sua vontade com eles. Quando os animais se mexeram, ele notou a mana saindo da cabeça dela. Não das mãos, mas da cabeça dela pra cabeça dos animais.
E assim, inconscientemente, ela dá uma visão direta do que ela deseja na mente dos animais. Então o Lloyd começa a moldar na sua cabeça uma imagem do que ele quer que o Shiro faça. Então ele transmite a mana para a cabeça do Shiro, o Shiro começa a girar 3 vezes em volta dele, pula e dá um latido. E foi perfeito, a velocidade, o posicionamento, até o jeito que ele latiu. E a Aerith fala que o Lloyd é realmente um prodígio, porque isso é uma técnica de um domador de monstros. Só que a Shilfa estava pensando em outra coisa. Então, para compartilhar sua mente, você precisa de um senso de empatia. Senão os animais não vão ouvir, e o amor tem muita profundidade. E a Alice pula pra cima dele enquanto ela ainda tá sincronizada com os animais. E por algum motivo a Shilfa e a Aerith também. E já saindo da torre, o Lloyd tá muito feliz e a Shilfa fala que então vamos usar essa motivação pro seu treinamento com espada. Mas o Albert chega falando pra deixar isso pra depois, porque ele precisa falar com o Lloyd sobre uma coisa. E a Shilfa não fica muito feliz com isso. Parece que o irmão mais velho do Lloyd, o Dian, o quarto príncipe, tá de volta. E parece que ele é um ferreiro, então lá no escritório do Dian, ele confessa que ele não acredita que o Lloyd encantou a espada do Albert. Então quer ver se ele tá mentindo ou não. E o Albert contextualiza que o Dian, quando tinha 10 anos, viajou pra Bartran, uma nação vizinha conhecida pela Forja. Aí parece que agora ele tem interesse em encantar também. Aí o Dian fica envergonhado e fala pro Lloyd começar logo. E o Dian realmente não acredita porque encantamento já é um negócio difícil e impressionante pra idade do Lloyd. E ele ainda foi capaz de aplicar numa espada mágica. Isso é além do que eles conseguem fazer até em Bartran. E também vale falar que faz 7 anos que ele não viu o Lloyd. Dito isso, na frente dele o Lloyd tá fazendo tudo isso que ele falou que era impossível. Ele fez uma espada que tem resistência reforçada, elasticidade reforçada, autolimpeza e auto-reparação. E ele fala que o Lloyd Boy realmente mandou ver. Não que esse apelido lembre outra palavra. E com a ajuda dele, o Dian pode realizar o sonho dele, de fazer a espada mágica mais forte de todas. E como ele vai poder colocar encantamento no aço ainda quente, vai permitir aplicar magias mais avançadas do que o normal. E ele fala que quando era criança, ele realmente adorava feitiçaria, mas não tinha talento pra isso. Mas espadas mágicas são incríveis, qualquer um pode brandir uma e lançar chamas, fazer o vento soprar. Ele quer um país onde todos possam usar magia empunhando espadas mágicas. E o Lloyd pensa que realmente isso não faz diferença nenhuma pra ele, mas ele tá interessado no processo de produção, então ele tá dentro. E o Dian fala pro Lloyd chamar ele de chefe. Então eles começam, o Lloyd troca de roupa, e o Dian fala que quer uma espada que dispara fogo quando você balança ela. E o Lloyd então fala pra eles usarem a bola de fogo impetuosa, mas o Dian ri, porque essa fórmula dessa magia tem 14 partes. Uma espada mágica pode conter no máximo 5. Então o Lloyd decide comprimir e fazer em 2. Só que não dá certo. Então ele pensa, será que se eu comprimir menos, fazer em 3 partes, 4 partes? Mas continua dando errado. E a Shilfa, que tava só olhando, se troca e resolve ir ajudar. E o Lloyd dessa vez tá realmente com dificuldades, o Green fica até impressionado. Mas ele percebe algo de errado com a essência de mana. E enquanto isso, o Dian tá falando pra ele continuar sem medo, afinal, essa essência de mana foi barata pra caramba. Então o Lloyd purifica isso e percebe que quase não tem hematida lá. E o Dian fala que não tem mais hematida porque esse é um negócio raro. E o Lloyd já tava pensando em ir pras masmorras, só que a Shilfa sugere isso, pra eles caçarem monstros. Aí o Lloyd tenta dar uma desconversada, falando que um príncipe como ele não pode e tal. Mas a Shilfa conversou com o rei depois do último encontro deles com os monstros, pro Lloyd ampliar os horizontes. E o rei foi muito a favor da ideia, então os dois vão pra guilda de aventureiros. E lá, a recepcionista, que se chama Catarina, fala pro Lloyd fazer o registro colocando nome, idade, endereço e o trabalho que vai pegar. E a Shilfa avisa que ele pode falar a verdade. E depois é pra ele colocar a mão na bola de cristal. Ela vai avaliar os pontos fortes dele e definir a classificação dele como aventureiro. Só que o Lloyd não tem boas lembranças disso, porque usou quando se matriculou na academia de magia no passado. E ele tá com medo porque agora tem uma boa chance da bola de cristal explodir porque o poder é imensurável. E como isso chamaria muita atenção, ele começa a se concentrar pra comprimir a própria mana. Menor, cada vez menor. Até o nível de uma pulga, e é uma classificação de rank E. E os caras lá atrás começam a zoar, falando que até um lixo consegue chegar no D. Só que a Catarina tá impressionada porque a classificação mágica é A, o que é comparável com um feiticeiro experiente. E o Lloyd tá bravo porque pensou que tinha conseguido reduzir a mana pra 1% do seu total. E a Catarina fala que ele é o aventureiro mais promissor desde o espadachim prateado. E os caras atrás continuam chiando, falando que o lendário espadachim prateado devastou inúmeras masmorras como um demônio. E um ranhento de rank E não tem nada a ver com ele. Aí a Shilfa fala que eles querem pegar uma missão de masmorra. Mas a Catarina explica que as missões de masmorra tem que ter pelo menos um aventureiro de classificação B envolvido. E a Shilfa fala que então vai se registrar novamente. E um dos caras começa a dar em cima dela, falando pra ele largar esse pentelho e irem pra um encontro. Aí a Shilfa corta um pedaço do bigode dele e a Catarina explica que a Shilfa é a própria espadachim prateado. E agora eles querem até um autógrafo dela. Só que a Catarina fala que, infelizmente, o novo registro envolveria um rebaixamento de 2 níveis, então ela voltaria pro rank C. Então alguém chega falando que parece que tem alguém precisando de ajuda. É a nossa menina Tal, e a Shilfa fala pra eles irem embora. Aí a Shilfa pergunta o que ela tá fazendo lá e a Tal explica que, enquanto procurava o Robert, ela limpou tantas masmorras que acabou ficando forte o suficiente pra ser rank A. Então, em troca de ajuda, ela queria ser apresentada pro Albert agora. E o Lloyd tá impressionado porque não sabia que a Shilfa era uma aventureira tão incrível. Aí ela fala que era só como forma de treinamento e ela era muito imatura na época.
Além disso, até ela encontrou inimigos mortais que não conseguia derrubar. E eles eram chamados de Guilda dos Assassinos. Aí eles derrotam a masmorra como se não fosse nada, o baú até fica com medo deles e voltamos pro escritório do Gian. E o Albert tá perguntando como vão as coisas. E o Gian fala que ainda vai demorar alguns dias e ele pergunta se logo vai haver uma guerra. Então o Albert explica que realmente as coisas tomaram um rumo perigoso. E ele acabou de reunir os dois para que eles pudessem se dar bem novamente como irmãos, então não precisa se preocupar com nenhuma guerra. Dito isso, se usar essas espadas puder ajudar a salvar pelo menos uma pessoa no reino algum dia, seria maravilhoso. E o Gian fala que esse dia pode ser mais cedo do que você pensa, porque o Lloyd acabou de voltar. Então eles finalmente conseguem terminar a espada. E quando o Gian testa a espada, talvez tenha ficado forte demais. E o nome da espada é de Lord, Gian com Lloyd. Então mais à noite, já na cama, o Lloyd tá bem cansado. Depois daquilo ele reduziu a bola de fogo impetuosa para o nível de uma bola de fogo normal e produziu várias espadas em massa. E ele repara que tem alguma coisa no jardim central. Não é nenhum dos sinais típicos, é como se houvesse um buraco no espaço. Até o Shiro, que é muito perspicaz, não percebeu. A invasora tá nos arredores do castelo e do nada o Lloyd aparece. Ela tenta fugir, mas o Lloyd já se precaveu e colocou uma barreira. Então agora, que tal conversar um pouco? Afinal, tecnicamente ela tá invadindo, né? Só que ela tira a capa e pede desculpas, ela não queria ter que usar isso em uma criança. Então o Lloyd sente o cheiro de uma flor doce, e sente dormência, tontura, é veneno. Então ele tenta usar magia de purificação, só que não adianta. Ele cai de joelhos e ela fala que não há nada que possa purificar o veneno dela. E cara, cortando aqui, pelo amor de Deus, que roupa é essa que esse autor colocou numa criança? E o Lloyd pensa que se a purificação não funcionou, é porque ele não conhece o veneno. Ela tá transmutando a natureza do seu veneno com mana. E contextualiza que existem raros indivíduos que nascem com um tipo especial de mana. Aqueles que têm habilidades particularmente ameaçadoras são temidos e conhecidos como os flagelados. E ela fala que ele adivinhou, ela é a flagelada do veneno. Desde o nascimento ela espalha veneno por aí. É por isso que chamam ela de Eren, a mariposa venenosa. Então ela usa o veneno para enfraquecer a barreira e quebra ela com um chute. E avisa pro Lloyd que ele só ingeriu um pouco de veneno, então não vai morrer, mas vai sofrer por 2 ou 3 dias. Aí ela vai embora e o Lloyd fala que ela é realmente boa em apagar a presença. Então o Green chega todo preocupado perguntando se o Lloyd tá bem com o veneno. Ele fala que tá de boa porque com a magia do tipo cura e respiração de cura, ele tá se curando mesmo que seja gradualmente. E ele só deixou ela escapar porque imaginou que poderia fazer ela guiar ele até o esconderijo deles. Aí o Green pergunta do que ele tá falando e ele fala que tem certeza que a Aren é membro da Guilda dos Assassinos, a guilda que a Silva falou sobre. Um grupo composto por 6 membros e todos com cabeça prêmio. Eles são bastante habilidosos em escolher sua presença e cada um deles aparentemente tem uma habilidade especial. E o Lloyd já localizou por onde ela tá fugindo, mesmo ela escondendo totalmente a presença. Então, os dois vão seguir ela. E um pouco depois chega a Shilfa e o Shiro procurando o Lloyd. Então já no esconderijo da Guilda dos Assassinos, a Aren tá se explicando falando que não matou ele porque era só uma criança. Mas ela descobriu algo, eles estão produzindo espadas mágicas em massa. Pode ser um sinal de guerra, então talvez eles... Mas ela é interrompida pelo grandão que fala pra ela parar de tentar agir como o Jade. O líder deles já se foi. Então a mulher fala pra eles pararem de brigar porque eles estão sendo vigiados. Então o Lloyd desfaz a magia e aparece. E eles sabem que ele é o 7º príncipe. Será que um garoto tão fofo tá por trás das espadas mágicas produzidas em massa? E também os rumores que chegaram até eles é que o Lloyd finge ser normal, mas na verdade é bem poderoso e ambicioso. De qualquer forma, agora que ele sabe sobre a Guilda dos Assassinos, eles não podem deixar ele sair. Então o Lloyd libera a barreira e o Green fica em choque. Ele tá lidando com indivíduos com poderes tão únicos que seriam desperdício se ele não conseguisse provar. Defender não ia ser nem um pouco divertido. Então ele assume o traçado da tal forma guerreira e fala pra guilda cair dentro. E um deles já vai atacar o Lloyd com artes marciais, mas ele se defende bem. E o nosso menino pensa que traçar a tal valeu a pena, a defesa dela é incrível. E ele tá impressionado como esse cara é flexível. Então ele se apresenta falando que nasceu mais flexível que todos. Ele pode torcer todo o corpo. Ele é o flagelado da torção, Babylon, o rato gigante. E o Lloyd analisa que ele é muito mais flexível do que se usasse magia para anestesiar o estresse nas articulações. E atrás dele, um deles tira a máscara e fala, afunde. E de repente o Lloyd sente o corpo dele pesado. E o grandão chega falando que esse daí era o Crow, o Corvo das Trevas. A mana em suas palavras faz dele o flagelado da maldição. Então o Lloyd usa aprimoramento físico para sair dali e fugir do soco do grandão. Só que quando ele encosta no grandão, ele fica todo pegajoso. O nome dele é Galilea, a Aranha. E ele é o flagelado da teia. Então o Lloyd tira as roupas pra escapar. E o nosso menino só consegue ficar fascinado com o poder de todo mundo. E a mulher vai atacar ele por trás, mas ele se defende bem. E percebe que ele tá sorrindo e pergunta onde ele perdeu o sentimento de medo e vergonha. Então ela espeta a própria perna e o mesmo ferimento aparece no Lloyd. Ela é a Thalia das 100 dores. Pode compartilhar o dano com qualquer um que ela possa enxergar. A flagelada da dor. Então, finalmente, todos se apresentaram já. E o Babylon fala pra Aren ficar atrás, senão ela vai espalhar o veneno por aí. Então a Thalia pergunta pro Lloyd se ele lembrou como é ter medo.
Só que ele tá sorrindo e fala: eu não diria que eu não tô completamente familiarizado com os conceitos. Mas ele não quer se importar com isso agora. Então ele usa um feitiço de cura que impressiona a todos e até cura a própria Thalia. E agora ele tem mais dados sobre o poder dela. Então o que será que acontece se ele machucar ela? Mas ele pede pra ela não falar, porque ele vai testar sozinho. E ele usa o aprimoramento material pra fazer 2 espadas e faz o traçado da Shufa espadachim. E agora é hora dele testar como a guilda dos assassinos lida com a defesa. E o grandão fala que por algum motivo ele tá lembrando a espadachim que traumatizou ele no passado. E quando o Lloyd vai atacar, todos desviam porque sentem a presença ameaçadora dele. E o Babylon não tá entendendo, ele só tinha ouvido que ele era um prodígio mágico, não que era bom em artes marciais e um espadachim. E ele é o primeiro que o Lloyd vai testar quanto que esse corpo flexível aguenta. E o nosso menino percebe que ele relaxou o corpo no momento de impacto para dispersar o dano. Interessante. Aí o Crow e o Galilei aproveitam para atacar juntos, mas quando o Crow fala seja arremessado, o Lloyd sai dali. E o efeito vai todo no Galileia que cai em cima da Thalia. E agora é a vez do Corvo das Trevas. Como é que ele vai lidar com esse ataque? E o Lloyd usa a arte das lâminas duplas do clã Langlis. A Ascensão dos Dois Dragões, igual a Shufa usou. E percebe que o Crow ia falar pare, mas como não terminou, isso só atrasou o Lloyd um pouco. E finaliza ele com o clássico mergulho da andorinha. Ele repara que ele ia falar alguma coisa com K. Será que é calvo? O cabelo dele ia cair se ele tivesse terminado de falar? O Lloyd confessa que ficou um pouco curioso, mas ficar calvo é demais, né? Então o Galileia volta muito bravo, só que a teia dele tá grudada na Thalia. E quando ele dá uma forçada, a roupa dela rasga toda. Aí eles começam a brigar e o Lloyd aproveita pra atacar a Thalia. E ela fala pra ele ficar esperto, porque o dano vai afetar ele mesmo ela não sendo a causadora. Dito isso, ele quer muito experimentar isso. E usa presa de lobo, e ele realmente recebeu o dano também. Mas ele acha magnífico. E agora só sobrou o Galileia e o Lloyd usa o Hyakaken, forma de foco em ponto único. Raio estilhaçador, e percebe que o Galileia tentou usar uma armadura de teia para neutralizar o impacto. Interessante. E agora Aren, que tal mostrar o veneno de novo? Mas o Galileia pede pra ele parar porque ela não controla a mana de veneno. Assim que ela começar a emanar, todos serão pegos. E o Lloyd para pra pensar que nenhum deles parece ter muito controle sobre os poderes. E o Galileia fala que é óbvio, porque se eles controlassem, eles teriam outra forma de viver. Não virariam bandidos. E tenta atacar outra vez o Lloyd, que desvia e usa outra magia. Aí a Aren fica desesperada, tenta atacar, mas o Lloyd se protege com a barreira. E manda ela parar porque ela tá emanando veneno. E o Galileia também manda ela parar, porque ele tá bem. Não apenas bem. A mana dele tá sob controle. E o Lloyd explica que gravou o feitiço diretamente no corpo dele para que ele pudesse controlar o poder. Só uma correçãozinha externa se ele não consegue fazer sozinho. Ele marcou para que a mana expelida circulasse dentro do corpo do Galileia. E ele nunca tinha tentado gravar um feitiço diretamente no corpo, mas parece que deu certo. E o Galileia tá muito emocionado. A terrível maldição finalmente desapareceu. Mas o Lloyd fala que não desapareceu, mas agora ele consegue controlar a mana expelida. Então agora ele vai fazer isso nos outros também. E todos sentem que a mana finalmente não tá descontrolada. E o Lloyd aproveitou pra curar eles também. E o Crow tá emocionado porque faz muito tempo que ele não fala normalmente. Na verdade, todos estão emocionados. E como a Aren não tá mais soltando veneno, ela pode usar a roupa que quiser. E ela faz um charme e fala que não tá chorando porque pode controlar o veneno finalmente e pode vestir qualquer coisa. Ela não tá feliz, ela não liga pra isso. E parece que o Lloyd virou parte da equipe e tá até usando as roupas da Aren. Rapaziada, esse autor não pode ficar perto de crianças, não. E todos estão fofos, lavando a roupa do Lloyd, costurando novas roupas, preparando a festa de boas-vindas dele. Aí a Aren começa a chiar, falando que ele tá produzindo armas, que ele entrou furtivamente no esconderijo, é o inimigo. Então o Green fica bravo e fala que não sabe de guerra nenhuma, então tanto as espadas quanto a vinda deles é por puro interesse do Lloyd. Mas o Lloyd fala pra ela esquecer isso, e agora que eles podem controlar os poderes, ele gostaria que mostrasse pra ele de novo. Mas o Galileia fala que não, é mais importante primeiro que eles se expliquem, tem muito que ele precisa saber. Só que o nosso menino realmente não liga pra isso. Mas o Galileia continua falando que é uma longa história, então por favor escute ele. E o Lloyd fala, sério, não precisa falar não. Mas ele continua falando que vai falar sobre a formação da guilda e sobre o líder deles, o Flagelado Fantasma, com o poder do teletransporte. Jade, o Lobo das Sombras. E aí sim tem a atenção do Lloyd. Da última vez que eles se encontraram, o Jade tinha acabado de voltar das pirâmides, e trouxe vários tesouros de lá e uma moeda, e fala que aquela moeda significa a união dos flagelados, é o emblema deles, da Guilda dos Assassinos. Dali em diante eles vão aceitar trabalhos duvidosos que a Guilda dos Aventureiros não pega, e sempre que terminarem vão deixar uma moeda para que saibam que foram eles. E com isso eles vão estar contribuindo para a paz mundial, com o nome da guilda sendo Guilda dos Assassinos. Então, fazendo isso, um dia, eles não vão mais precisar se esconder no escuro. Aí o poder dele ativa e ele é teletransportado pra algum lugar. E essa é a história da Guilda dos Assassinos. Só que o Lloyd, na verdade, só queria saber sobre o poder de teletransporte. Aí depois daquilo eles souberam que o Senhor de Lordost estava se preparando pra guerra. E do nada, na mesa, surge uma carta, com o emblema da guilda. Aí passa um tempinho e a Shufa e o Shiro finalmente chegam no esconderijo. Só que não tem mais ninguém ali, mas ela sente o cheiro dele. Então o Shiro vê uma carta. E então já no castelo, o Albert começa a ler. Vou visitar a mansão do Senhor de Lordost com a Guilda dos Assassinos. Assinado, Lloyd.
E ele tem muitas questões. Será que a guilda e o Lordost estão trabalhando juntos? Será que eles sequestraram o Lloyd como refém? Mas o Dian fala pra ele se acalmar que ele não pode começar uma guerra com base em uma teoria. E além disso, é impossível pensar em alguém que conseguiria sequestrar o Lloyd. E o Albert concorda. Ele vai buscar uma solução pacífica até o fim. Um grupo de bandidos não ia vencer o Lloyd. Mas a Shilfa mostra o que ela encontrou lá. São as roupas do Lloyd, e até as íntimas. E essas roupas estão extremamente pegajosas com um negócio branco. E o Albert entende o recado. E a guerra tá iniciada. E voltando pro nosso menino, parece que ele que sequestrou a guilda. Desculpe por ter demorado tanto para entrar em contato. É o Jade. Eu derrubei os governantes de Lordost que estavam se preparando para a guerra. E agora sou o seu senhor. Finalmente estou pronto para receber todos vocês na mansão do senhor, como prometi. E também preparei uma celebração para recebê-los na mansão do senhor de Lordost. E vamos morar juntos novamente. E todos da guilda derramam lágrimas de alegria. E eles contextualizam pro Green e pro Lloyd que o Jade cumpriu a promessa dele com eles. Então eles se ajoelham na frente do Lloyd e falam que estão indo pra Lordost encontrar o Jade. O agradecimento por permitir eles a controlar as maldições deles vai ser pago um dia. Só que Aren queria que ele fosse com eles pra colocar em controle o poder do Jade também. Então o Lloyd pergunta se ela viu de onde veio essa carta. Foi teletransportado com precisão para esse local exato. E se eles não sabem, a realocação transespacial como essa é um dos assuntos mágicos mais complexos. Ninguém no mundo realmente descobriu. E também, ninguém conseguiria fazer sem querer. Ou seja, o Jade provavelmente consegue controlar seu poder. Eles começam a se indagar se ele estava mentindo o tempo todo. Aí eles começam a brigar entre eles, mas Aren fala que o Jade deve ter aprendido a controlar seu poder. E nesse caso, o Lloyd fala que não precisa ir junto então. Mas ele vai mesmo assim porque o interesse dele em teletransporte exige isso. Aí Aren parece um pouco preocupada e o Lloyd fala pra ela que se algo acontecer, ele dá um jeito em tudo. E alguém fica feliz até demais com isso. Então, voltando pro presente, o Lloyd tem que pousar porque eles não aguentaram. E olha que eles não voaram nem por 10 minutos. O Babylon tá tão curvado pra trás que não volta ao normal. Aí então o Lloyd fala pra eles fazerem uma pausa então, e Aren fala que se eles vão descansar, ela vai pegar alguma coisa na floresta pra comer. E eles contextualizam que como a Aren cresceu na floresta, ela quer se exibir pro Lloyd. Quando a Aren era mais jovem, o seu veneno acabou matando os próprios pais, então ela tava morando sozinha na floresta. E quem estendeu a mão pra ela foi o Jade. Um dia ele chegou com ela na guilda, e mesmo sofrendo com o veneno dela, ele não desistiu. E convenceu todos a ajudar ela. Tipo, o Galilea seria o professor dela. O Crow e a Thalia podem desenhar roupas pra ela. Enquanto o Babylon tenta preparar comida para neutralizar o veneno. Então o Jade criou um feitiço para neutralizar a mana tóxica da Aren e eles colocaram em uma roupa preta de fácil remoção. E assim ela pôde se juntar a eles e chorou de emoção. Desde então o Jade tem sido como um verdadeiro irmão para Aren. Então o Lloyd analisa tal roupa e fala que gostaria de conhecer esse Jade. E mais tarde a comida da Aren tá pronta. Não tá com uma aparência muito bonita e a Thalia fala que o Lloyd é um príncipe, talvez ele não queira comer isso. Dito isso, ele e o Green estão mandando pra dentro. Eles falam que tem um gosto muito bom e que é bom e rico. Como o Lloyd era pobre na vida passada, ele fazia comida bem pior que isso. Então todos comem e é realmente bom. A Aren tinha um talento inesperado. Porque como o veneno dela podia parar na comida, ela nunca tinha cozinhado antes. E ela queria que o Jade pudesse comer também. E ela se lembra do dia que a Guilda dos Aventureiros reconsiderou colocar uma recompensa na cabeça deles. Que eles, mesmo precipitados, comemoraram muito que não iam mais precisar ser bandidos. E nesse dia o Jade precisava confessar uma coisa. Ele sempre afirmou ser um desocupado qualquer livre, mas na verdade ele é o terceiro filho do Senhor de Lordost. Ele é um nobre e se aproximou de todos eles para usá-los. Os caras de lá estão sempre planejando uma guerra como se fossem os animais. E o Jade queria muito uma maneira de parar a guerra. Foi por isso que ele estava procurando aliados e poder, então se aproximou de todos eles e montou essa equipe. E ele pede desculpas do fundo do coração. Dito isso, a única coisa que eles ligaram é que ele é um riquinho. Eles meio que já sabiam pelo jeitinho do Jade. Mas um deles está em estado de choque absoluto. Todos eles tiveram que trilhar muitos caminhos pela vida e muitos desses não foram agradáveis, por isso não falam sobre isso. Não importa quem o Jade é, quais as motivações, ele deu esperança pra eles. É como um sol que ilumina a escuridão. Aí o Babylon fala que então eles vão ter que assassinar alguns irmãos estúpidos. Mas sobre isso o Jade quer resolver as coisas sozinho. Todos eles trabalham duro pra ter uma vida normal, e se a guilda descobrir que eles cometeram um assassinato por rancor pessoal, já era. Esqueça as recompensas rescindidas, nunca mais poderão viver em paz. O corpo dele é amaldiçoado, a família dele é uma maldição. A vida toda ele se sentiu amaldiçoado, mas o tempo que passou com todos eles foi uma grande bênção. O que ele queria era esquecer tudo sobre Lordost e viver com eles, porque uma família de verdade devia ser assim. Mas ele não pode. Lordost um dia vai começar uma guerra e ele não pode simplesmente sentar e ignorar isso. Então, mesmo que ele não volte de Lordost, mantenham-se a guilda e não desistam do sonho de viver normalmente. E se ele conseguir voltar, ele vai ter se tornado governante de lá, e vai fazer de lá um território onde os flagelados possam viver felizes, para ser a casa de todos eles. E voltando pro presente, o Green tá chorando porque esse tal de Jade é incrível. Aí eles continuam a jornada e o Lloyd tá dormindo nas costas do Galilea, obviamente com uma barreira pesada o tempo todo. E a Aren então fala pra eles deixarem o Lloyd descansar um pouco enquanto eles verificam a mansão. Ela não quer duvidar do Jade, mas talvez o Senhor de Lordost pode ter enganado ele. Então todos concordam e falam pro Green ficar olhando ele, mas ele é invencível de qualquer jeito.
Então o Green também vai junto. Aí eles se infiltram no castelo e o Green não tá sentindo nenhuma agressividade. E o Galilea lembra que o Jade falou uma vez que estava interessado no sétimo príncipe. E do nada alguém aparece atrás deles perguntando se eles são a guilda dos assassinos. Pelo amor de Deus, assassino, demônio, tudo faz junto. E o cara de ovo continua falando: por que vocês não vieram pela porta da frente? E a festa que tava tendo era pra eles. Eles são os convidados de honra. E eles estão se sentindo muito deslocados. A Thalia até que ajuda do Lloyd pra perguntar como funcionam os modos à mesa. Aí o Green fala que vai chamar ele, mas a Aranha o segura. Agora que ela vai ver o Jade de novo, ela tá muito nervosa, então pede pro Green ficar lá mais um pouco. E o dito cujo finalmente aparece. E todo mundo estranha a roupa de nobre dele. Então ele usa todo o transporte apenas nas roupas. Ele realmente pode controlar isso agora. Ele explica que foi praticando aleatoriamente e conseguiu uma hora. E todo mundo começa a chorar. A Aranha até vai pra frente, ela queria falar tanta coisa, mas agora ela não consegue encontrar as palavras. E o Jade também tá na mesma situação. Aí ele tá pensando no que falar, mas quer saber? Ele realmente não se importa. Então ele assume uma aparência bizarra e fala: curvem-se. E todo mundo é lançado pro chão. É como se fosse a fala amaldiçoada do Crow, só que é muito mais forte. E o Jade fala pra todos os outros que, como ele falou antes, ele conseguiu os flagelados sem se machucar. E agora, façam sua escolha. Qual que vocês querem? Tem vários flagelados, tipo essa aqui que o nome dela era... ele esqueceu, mas é a venenosa. Então lá de cima o Green lança um ataque nele e manda todos fugirem. Nem chamem o Lloyd pra ajudar, é pra fugir com ele. Porque esse Jade... Só que antes de ele terminar de falar, o Jade já tá atrás dele. E com um chute o Green sai voando. E fala que esse mero demônio interferindo deve ter ficado maluco. E o Green aterrissa do lado do Lloyd, que acorda com isso. Não é à toa que ele não sentiu nenhuma agressividade. Agora ele entendeu o que ele tá procurando. E ele odeia se sentir assim. Ele tá com pena deles. E voltando pra lá, o cara de ovo fala que eles ainda não perceberam o que tá acontecendo. Seres humanos têm realmente o cérebro inferior. E da boca de todos os convidados sai algo. E o Galilea já ouviu falar deles. São formas de vida psíquicas que podem infectar humanos e assumir o controle deles. E o Jade confirma que todo mundo que ele vê ali é um demônio que ele trouxe do submundo. Além desse continente, de outro lado de um grande oceano, é de onde ele vem. Porque tinha algo que ele queria nessa terra. O corpo do Jade e sua habilidade de teletransporte. O nome dele na verdade é Gizarme, a catástrofe do submundo. E o Jade tá morto. Mas demorou meses para desgastar a mente do Jade. Foi um esforço muito grande, mas foram meses muito alegres. A Aranha explode de raiva, então ele dá um chute na cara dela. E o pingente que o Jade deu pra ela quebra. E o Gizarme continua falando que ele se importava muito com todos eles. Ele resistiu até o fim porque se importava com eles. Mas ele foi assumindo o controle do cérebro e aprendeu sobre todos eles. Os corpos dos flagelados, embora raros, são recipientes bastante adequados para eles. Então o Jade sabia que o Gizarme ia atrás deles. E como ele reagiu? Ele escolheu tirar a própria vida. Porque realmente, se o corpo morresse, o Gizarme também morreria. Então o que ele fez? Ele não fez nada. Memórias de todos eles passavam pela cabeça do Jade. E quando ele estava prestes a morrer, o Gizarme curava totalmente ele. E foi muito divertido ver a determinação dele ser desperdiçada. Depois disso, ele continuou tentando a morte. Ele reviveu o inferno de estar nas portas da morte diversas vezes, sem perceber que ele estava apenas corroendo sua mente mais rápido como resultado. E assim, a mente do nobre Jade despediu-se desse mundo de uma vez por todas. E os outros demônios estão eufóricos porque eles querem os flagelados logo. E o Gizarme avisa que a criança do veneno exigirá um certo grau de cautela. Então ele termina de quebrar o pingente e pega ela pela cabeça. E o resto da guilda não aguenta ver isso. Ele não tem noção do tanto de dor que causa pra Aranha ouvir isso da voz do Jade. Como a vida pode ser tão injusta. Mas eles não conseguem se mover de jeito nenhum. Então o Gizarme repara na marca do feitiço que o Lloyd colocou neles. Não tinha nada disso nas memórias do Jade. Ele não podia se importar menos com feitiçaria, mas quer saber quem fez isso, porque ele tá enojado de ver a propriedade dele desfigurada, e usa o poder do Crow pra falar responda, mas Aranha morde a própria língua pra não falar. Ela queria contar pro Jade que ela não espalha mais veneno. Ela queria contar que agora pode usar roupas bonitas também, que ficariam bem com uma fita, como a que ele ofereceu no passado. Ela também pode abraçar ele agora que ele não vai sofrer com veneno. E também tem alguém que ela quer que ele conheça. Enquanto isso, o Gizarme continua usando o poder do Crow. Venda seus amigos. Quem colocou esse feitiço em você? E quando ela não estava mais aguentando, em cima deles, um feitiço começa. Todos da guilda são protegidos com uma barreira. E o Lloyd lança um feitiço que cobre o castelo inteiro. Os demônios parecem que foram desintegrados e um buraco enorme tá no chão. Enquanto o pessoal da guilda tá bem. E o Lloyd avisa que foi ele que colocou o feitiço. Os demônios que restaram estão tremendo de medo lá embaixo. Então o Lloyd desce lá, mas pra ver como é que tá a boca da Aranha. Ele cura ela e fala que o Green já deixou ele a par de tudo, então agora é pra eles fugirem e pode deixar tudo com ele.
Aranha hesita um pouco, mas o Galileia entende o recado, então pega ela, agradece e foge. Ele sabe que o Gizarm é um monstro além da compreensão, e numa luta, eles só vão atrapalhar o Lloyd. Aí os demônios começam a achar que o Gizarm foi jogar no Vasco, mas ele tá perfeitamente bem. E ele pergunta o que os demônios estão fazendo, os assassinos são especialistas em se esconder. Se eles forem cautelosos, eles nunca mais vão encontrar eles de novo, então é pra seguir eles e matar eles. Mas é claro que o Lloyd não vai permitir, e lança outro ataque insano, só que o Gizarm de novo conseguiu esquivar, e o Lloyd pela primeira vez tá bem sério. Então ele percebe o Gizarm lançando a palavra amaldiçoada morra pra ele, e consegue atravessar a barreira. E agora ele tá num dilema, como o Gizarm gritou morra, o que será que vai acontecer? Opção A, deixa-se acertado porque tá um pouco curioso, ou opção B, desvia porque parece ruim. E o Green fica bravo e fala que claro que ele tem que desviar. Assim ele obedece e a magia acaba acertando outro demônio. Então ele usa a magia de análise avaliar. Parece que até o parasita demônio morreu instantaneamente de parada cardíaca. É o que ele já imaginava. E o Green pergunta por que ele não fugiu então. E aproveita pra falar que o Gizarm faz não precisa de conjuração, sua mana cria diretamente os efeitos. É como a transmutação de magia que o Crow, o Aranha e o Pazuzu usam. E o Lloyd já tinha percebido isso, mas fala que parece outra coisa também. Quando você usa encantamentos pra formar fenômenos, você pode usar uma parede de mana pra se defender. Mas quando um ataque é direcionado apenas com mana, isso não acontece bem assim. Aí a barreira é como se fosse uma peneira se pensar que a mana é como água. E nesse caso, a magia do Gizarm pode realmente chegar no coração do Lloyd. E o Gizarm começa a falar que esses subordinados inúteis só dão dor de cabeça. Além de serem idiotas, também podem ser mortos com técnicas inferiores, como feitiçaria. Assim, o Green começa a explicar que os demônios têm classe, de 1 a 10. Aqueles caras lá embaixo devem ser os lixos da 10ª classe. Por isso magia os atingia. Aliás, o Pazuzu era da 8ª classe. O Green, por sinal, é da 3ª. Mas o Gizarm não tá em primeiro. Ele tá acima disso. É a nobreza do submundo. Um verdadeiro Lorde Demônio. Mesmo 100 demônios da 1ª classe, não são páreos pra ele. E o Lloyd fala que então ele não é só um canalha. E o Green começa a falar que mesmo sendo o Lloyd, ele é perigoso demais. Eles precisam achar uma brecha e o Lloyd tá indo na direção dele já. Já o Gizarm pergunta o que exatamente o Lloyd é. E ele fala que é só um príncipe, o 7º do reino. E parece que tinha algo assim nas memórias do Jade, mas ele esqueceu. Mas ele sente que o Jade queria encontrar ele. E os dois começam a trocar farpas. O Lloyd fala que ele é o pior de todos. Já o Gizarm fala que ele acabou com os subordinados e o covil dele. Aí o Lloyd fala que também tem o fator dele querer matar toda a guilda. Aquelas pessoas representam o potencial para novas fronteiras da feitiçaria. Já o Gizarm continua falando que o Lloyd tá tentando deixar que os flagelados fujam. Esses que são os melhores receptáculos para eles. E claramente ele precisa reparar esse problema. Aí os dois falam ao mesmo tempo. Então vê se me diverte um pouco. Mas o Green mesmo assim continua recomendando que eles fujam. E o Lloyd sabe que ele não vai ser derrotado tão facilmente que nem os que ele explodiu lá embaixo. E o Green pensa que facilmente, mesmo sendo da 10ª classe, demônios ainda continuam sendo fortes. Eles têm resistência pra magia. Um peixe não morreria se você atacasse ele com água. É, aqueles lá morreriam. Mas o Gizarm, ele é realmente de outro nível. Nesse cenário ele é como um monstro natural que habita a parte mais funda do mar. Assim o Gizarm começa atacando com uma lasquinha de mana. E ela já quase perfura a barreira hiper mega grossa do Lloyd. Aí o Gizarm assume que realmente o Lloyd tem uma boa barreira. Mas será que vai aguentar isso? Aí joga várias dessas lascas de mana e o Lloyd tem que desviar. E ele tá conseguindo com certa tranquilidade, mas o Gizarm usa o teleporte e vai parar em cima dele. E com um chute básico, ele quebra a barreira. Então o Lloyd tenta se proteger com um rochedo sísmico. E lá de longe, a guilda e os demônios estão assistindo a luta. Então os demônios finalmente percebem que eles estão ali e começam a ir atrás. Enquanto isso, o Babylon tá escalando o muro para abrir o portão. E voltando pro Lloyd, ele tá bem, mas o Green tá em lágrimas. Já o Gizarm tá preparando outro ataque. Ele vai mostrar ao 7º príncipe a perfeição. Que pra raça dele, que nasce como mestre de mana, é simples. Como um pássaro que voa sem ter aprendido. Eles entendem com instinto. Diferente dos flagelados, que são seres dignos de pena por nascerem com asas e mesmo assim não saber usá-las. E as do Jade eram particularmente incríveis. Eles ouviam o bater das suas asas lá do submundo. Então pra que resistir? São criaturas que são odiadas e temidas pelo seu próprio tipo. Eles deveriam se oferecer alegremente e morrer. Um flagelado só se torna perfeito quando vira o receptáculo de um demônio. E agora o Lloyd, será que vai desviar? Vai defender? Ou fugir com o rabo entre as pernas? E com um estalo, o Gizarm perfura o Lloyd. Ele nunca teve essas escolhas que ele falou. Não precisa de aceleração, precisão nem nada. Ele pode entregar a morte de uma forma que não tem como reagir. Então perfura o Lloyd mais várias vezes. Cortando pra guilda, eles estão tentando parar os demônios. O Galileia usa sua teia pra prender todos no chão e o Crow finaliza falando Kion. Enquanto isso, o Babylon conseguiu abrir o portão. Mas os demônios já estão conseguindo se levantar. Aí a Thalia toma a dianteira. Ela não precisa olhar só um deles. Ela precisa ver todos. E usa 100 dores pra cortar o próprio tendão de Aquiles. E graças ao Lloyd ela pode fazer isso agora. Mas ela ainda não tem controle a ponto de não afetar os próprios aliados. E fala pra guilda aí na frente que ela vai segurar eles. Mas os demônios já se curaram e automaticamente curaram ela também. Só que não é um problema pra ela porque ela continua se machucando. Ela não hesita pra isso. Aranha não quer deixar ela pra trás, mas o Galileia empurra ela. Então ele também vai ficar pra trás. A Thalia não ia conseguir parar ele sozinha. Mas ela sabe disso e ele também. Por isso que ele vai estar ali pra quando ela fizer a maior técnica dela. E os demônios começam a não acreditar, né? Não é possível. Será que
Será que ela vai fazer isso? Porque a maior técnica da menina que se machuca deve ser aquilo. Então ela coloca a espada no pescoço e os demônios se desesperam, mas o Galileu aparece para segurar eles. Como fugitiva, flagelada e assassina, essa é a determinação que eles têm. Ela consegue imaginar como Jade se sentiu quando se matou tantas vezes. E os demônios não podem subestimar os laços que a Guilda dos Assassinos possui. Só que antes, cortando pro Guisarme, ele fala que esperava que o Lloyd pudesse entreter ele um pouco mais. Mas o corpo morto do Lloyd começa a se desfazer, e então o verdadeiro Lloyd aparece e tenta acertar o Grimório com a espada que consegue desviar com o teleporte. Aquele corpo era só uma isca feita de terra. E o Lloyd fala, e agora? Isso é um problema. E o Guisarme começa a achar que ele tá se acovardando. Mas o Lloyd pergunta pra ele se eles podem ir pra outro lugar. Porque lá com os flagelados, uma chuva de fogos começa a cair nos demônios. A Thalia ainda tá viva e ninguém tá entendendo o que tá acontecendo. Então o portão é cortado como se não fosse nada. E o Albert, a Shilfa, o Jean e até a Lizzie aparecem. Os nossos Vingadores. E além deles, claro, o Shiro e também o pelotão das espadas mágicas. Eles vieram salvar o irmãozinho do Albert. É sério que não vai ter que esperar mais uma semana pra ver o desfecho da luta do Lloyd? Mas essa entrada foi absurda, tá? A gente tem que admitir isso, que esse anime sempre fazer a entrada triunfal. Rapaziada, foi mal se eu tiver meio fanho nos últimos vídeos, é porque tá frio demais. E eu vou dar uma viajada no fim de semana, aí eu preciso gravar tudo em um dia pra ir postando ao redor dos dias, sabe? E aí não tá ajudando hoje a minha voz. Mas é isso, episódiozaço. Esse anime, pô, gente... Eu juro, quando eu comecei a fazer esse anime, eu pensei, caramba, isso daí vai ser só um isekaizinho qualquer. Ninguém vai gostar disso daí, mas isso daqui tá incrível. Isso daqui tá insano. Mas é isso. Quem assistiu até aqui, muito obrigado, de verdade. Deixa seu like, comenta aí o que vocês estão achando. Se vocês estão achando bom também, só eu sou um louco no meio de normais. Mas comenta aí qualquer coisa. E é isso. Tamo junto, valeu, falou.